Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. Peço desculpa para vocês que eu tô um pouquinho gripada, mas não poderia de vir trazer essas notícias importantíssimas para vocês. Uma das piores notícias para Luiz Inácio Lula da Silva do PT e também para o ministro do STF. E ainda tem uma verdadeira bomba, gente. É algo tão sério que, no mínimo, vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha, porque eu, Renata, particularmente fiquei. Porque, segundo Paulo Figueiredo... Brunão, coloca, por favor, a reportagem da Veja. A reportagem é: por que o TSE vai descartar 195 mil urnas eletrônicas? Eles dizem que as urnas são usadas por 10 anos, daria cerca de 6 eleições, depois elas são descartadas na forma ecologicamente correta. Mas vejam, todos os componentes das urnas eletrônicas são do modelo UE 2009. E todos os modelos UE 2009 vão ser descartados. Mas por que seriam descartados? Por que não duram mais de 10 anos se são tão maravilhosas? E se há tantas dúvidas sobre as eleições de 2022, por que essas urnas não podem ficar armazenadas em um local seguro para que elas possam ser auditadas no futuro? E justamente agora, sei lá, só eu que acho engraçado que no momento em que a nossa democracia passa a ser reexaminada pelo exterior, as urnas vão ser destruídas? Sério? Seria muita paranoia pensar que isso é queima de arquivo? seria muita paranoia. Fica a pergunta para vocês, seguidores do canal, que é queima de arquivo? E agora, olhem o que disse esse deputado federal, mostrando que o PT já era. E logo depois, Cristina Grêmio, revelando tudo dos bastidores da Casa Branca. Ela já começa falando: apertem os cintos, porque vai vir bem difícil lá dos Estados Unidos. E aqui ela vai contar tudo com riquezas de detalhes. Mas antes, olhem o que disse esse deputado sobre Luiz Inácio Lula da Silva do PT e a sua baixa popularidade irreversível. Deputado Luiz Felipe de Orleans diz que Lula não busca reverter desaprovação política, mas quer ter apoio do Centrão. Olhem isso. Não vai reverter absolutamente nada. E o que ele está fazendo, ele não está nem aí com a opinião pública. Não é a opinião pública que ele busca. Não é uma reversão da opinião pública, porque já está em situação irreversível. Uma vez que você está abaixo de 25% de aprovação, acabou. Tá finito. Então, o que ele está buscando? Ele está buscando apoio parlamentar. É isso que ele está buscando. Então você pode ver que todas essas medidas que foram colocadas na mesa, de mais gastos, isso vai ajudar quem? Vai ajudar as oligarquias que estão apoiando, são apoiadas pelo Centrão. Então, o Centrão é que mama nesses gastos. É o maior beneficiador de maior gasto. E é o Centrão que, se pular fora do governo Lula, se eles abandonarem, entregarem os ministérios e abandonarem o governo Lula, imediatamente começa a pautar o fim do governo. Imediatamente falam de impeachment. Não tem outra saída, porque o governo é um governo ruim. E o que o Serrão falou aqui é muito a propósito nessa questão. Por quê? Vou resumir aqui o que o Serrão falou de uma outra maneira. Não que o Serrão não tenha falado muito bem, sempre fala muito bem, mas de uma maneira aqui econômica, talvez. O que o governo está fazendo é o que eles chamam de heterodoxo, são medidas heterodoxas. O governo criou o problema, ele não controla gastos, então ele tem rombos. Então, em vez de controlar o rombo, ele resolve fazer tudo. Pessoal, passando para lembrar que esse é um canal de direita que é patrocinado por você que nos assiste. Mas os momentos estão ficando difíceis por trazermos conteúdos de direita que dizem sobre Alexandre de Moraes e sobre a esquerda, revelando toda a verdade do que está acontecendo por trás do sistema. As nossas visualizações não estão tendo alcances, então está ficando difícil. Temos custos altíssimos com funcionários, com edições, capas e pesquisas para melhor trazer os conteúdos para vocês. E eu gostaria de pedir a ajuda de cada um de vocês para que mais uma voz de direita não venha se calar no Brasil. Eu preciso muito da sua ajuda para que você contribua com qualquer valor, com o QR Code abaixo. Assim, você vai estar ajudando o meu trabalho a crescer e também favorecendo a política de direita no Brasil, que está sendo tão perseguida. Já quero agradecer a cada um de vocês e quem não puder ajudar, nos ajude com oração para que mais uma voz não seja calada no Brasil. Muito obrigada a todos e vamos para os vídeos. Exceto o certo, que seria controlar o rombo. Não, então ele não faz isso. O que ele faz? Todos esses penduricalhos
que são subterfúgios populistas, subterfúgios de apoio político, para não ter que conter o rombo, porque conter o rombo significa tomar medidas impopulares e tomar medidas que enfraquecem a base corrupta do governo dele. Então, só para deixar isso claro. Tá? Então é isso que está acontecendo. Então a inflação que estamos vendo não é uma inflação de demanda, não é porque está todo mundo comprando mais e a oferta continua a mesma ou está menor. Isso que gera inflação de preço. Não é inflação de preço que a gente está vendo. A gente está vendo é a desvalorização da moeda. A moeda vale menos. Significa que o dólar vale mais. E o dólar valendo mais, com praticamente tudo, desde os combustíveis, aos alimentos, as roupas, o transporte, tudo depende, tudo tem um efeito na cascata de formação de preço. Isso significa inflação. Inflação para a população que vai sempre pagar mais. Isso não volta, meus caros. Uma vez que você galgou essa destruição da moeda e você não tem equilíbrio fiscal e destruiu a moeda, essa inflação não volta. No mercado livre, a inflação volta. Em um momento de demanda alta e oferta baixa, o preço sobe, mas quando a oferta aumenta, o preço abaixa. Mas nesse caso, não. É inflacionário, ou seja, subiu de patamar e não volta mais. Isso só vai subir, agregar, até eles, de fato, resolverem conter os gastos. Mesmo assim, não volta aos patamares anteriores, a não ser num cenário de aí, deflação, que a gente não está vendo, está muito longe de ver isso, exatamente porque esse governo é um governo perdulário. Então, temos que tirar esse governo daí, não podemos repetir mais esses erros que foram cometidos, a população paga o preço direto, em todas essas faltas de noção dessa questão econômica, mas pior do que isso. É de, sabendo que vai ter um impacto inflacionário, tomar mais decisões somente para sobreviver politicamente. Precisamos acabar com esse tipo de prática. Segundo Cristina Gremel, eles têm que apertar o cinto, porque vai vir forte lá dos Estados Unidos. Confira. A gente está vendo o que o Trump está colocando aí como política de reciprocidade em termos de taxas internacionais, já está começando a pegar para o Brasil também. A hora que isso atingir grandes empresas, grandes empresários, eu não tenho dúvida de que a conversa muda, né? O PT já vai parar de ser tão atraente quanto foi em 2022, por exemplo, quando todo mundo preferiu fechar os olhos para as condenações de Lula, para o processo altamente questionável que rolou ali no STF, aparelhado por Lula e Dilma, sempre gosto de lembrar, para que ele fosse descondenado, e passem a olhar o sol sem peneira, né? Passem a olhar a claridade como nós olhamos, com toda a verdade dos fatos e acreditando em quem tem que acreditar e desacreditando em quem não é para acreditar. Agora, Cris, ao mesmo tempo a gente tem a denúncia da PGR numa triangulação que a gente vem falando já há bastante tempo aqui, que é perigosíssima, que é a Polícia Federal do Lewandowski, que troca de cadeira com Flávio Dino, né? Um vai para o Supremo, outro vai para o Ministério da Justiça, Paulo Gonet, sócio ou ex-sócio do Gilmar Mendes, e a primeira turma do Supremo, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dino, Zanin e Fux. O que a gente já sabe qual é o placar ali de qualquer decisão quando o assunto é a direita sendo julgada por estes, né? Agora estão pedindo 38 anos de prisão para o presidente Bolsonaro, com a denúncia feita pelo Paulo Gonet, e a grande dúvida é, será julgada ainda esse ano ou não? Alguns estão tentando dizer que esse ano seria melhor, para tentar diminuir o impacto, a comoção, né, que pode trazer na população com a prisão, eventual prisão do presidente Bolsonaro. E a tua leitura diante dessa denúncia, de como ela se caminha, a pressa, né, os 38 anos propostos pela PGR, e a tua leitura com relação a isso, Cris? É uma peça de ficção absoluta, né? Do início ao fim, as 272 páginas, e esse pedido de condenação a 38 anos de prisão tá muito na linha dos 17 anos de prisão para quem pintou estátua com batom, né? Enfim, quando a gente precisa sempre lembrar que o petista, o psolista lá, o esquerdista, extremista, que queimou aquela estátua do Borba Gato, ficou preso um dia. Gleisi Hoffmann, Lindbergh Faria, essa turma toda fez uma gritaria, soltaram o bandido, aquele sim, um vândalo perigoso, né? E nunca mais se ouviu falar dele, o tal do Gato, se não me engano, que era o sobrenome dele, ou o apelido, enfim. E aí uma cabeleireira, mãe de 2 filhos pequenos, né, presa ilegalmente até por isso, continua presa ilegalmente até por isso, quando traficantes são libertadas tão somente por terem filhos pequenos, ela está presa por ter pichado a estátua da Justiça com batom, e acusada de golpe de Estado. Então a gente sabe que isso tudo é narrativa, e obviamente que eles têm pressa, né, Pitoli? Eu prefiro olhar, não com um olhar de analista, porque, claro, tem uma questão política aí, eles vão avaliar o que é mais conveniente, 100 ano eleitoral, 100 ano pré-eleitoral, mas a gente tem que olhar com os olhos de cidadão que está vendo esses abusos serem cometidos dia após dia, e dobrar a aposta e triplicar a aposta a olhos vistos. Eles vão fazer o quanto antes. Eles pudessem colocar Bolsonaro na cruz, né, com uma coroa de espinhos, fariam.
A gente sabe qual é a intenção dessa gente, é colocar alguém para mártir ali e para dar exemplo, como eles fizeram com os mais de 2.000 presos, eu sempre digo que são milhares, né? Com os milhares de presos do 8 de janeiro, que não são vândalos, e eu afirmo isso porque 1.500 foram presos na frente do quartel. Se tivessem sido 2.000 presos dentro dos prédios públicos, haveria pelo menos aquela dúvida de quem derrubou determinados objetos de arte, de quem quebrou determinadas vidraças. Como 1.500 foram presos na frente do quartel, não há dúvidas de que faltam provas para condenar essas pessoas todas. Então, são milhares de presos ali condenados e eles pegaram esses milhares para dar o recado para milhões. Assim como eles querem pegar Bolsonaro para dar o recado para todos os eleitores de Bolsonaro. Não se atrevam nunca mais a eleger um governante de direita. Nós mandamos no país e nós queremos a esquerda no poder, por quê? A esquerda é a nossa comparsa. Através de um governo de esquerda, a gente desvia o que quiser na cara do povo e cala todo mundo para ninguém poder se revoltar contra isso. Então, eu acho que eles vão acelerar o quanto puderem, até porque essa pressão de fora está muito grande. Mas você citou aí um nome que eu queria comentar aqui, que é o do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Eu estava lendo uma notícia aqui, Pitoli, não sei se vocês já comentaram mais cedo no jornal, não consegui acompanhar desde cedo, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o arquivamento do inquérito contra o governador do Distrito Federal por suposta omissão nos atos de 8 de janeiro. O que eles estão dizendo aqui? Olha, Ibanez é nosso amigo. Ibanez a gente decidiu soltar, né? E de quem que é o pedido para arquivar? De Paulo Gonet. Então, o Procurador-Geral da República, em uma semana, ele emite um parecer lá com 272 páginas, afirmando que Bolsonaro, lá do exterior, foi o grande responsável por colocar milhares de pessoas na rua se manifestando contra Lula, algumas delas correndo para dentro de prédios, outras tantas quebrando vidraças, e eu sei que muitas não foram sequer investigadas, das que de fato quebraram as vidraças. E Paulo Gonet, na outra semana, vem e diz: Ibanez não tinha nada a ver com isso, vamos arquivar e liberar Ibanez. O que está acontecendo aqui? Eu acho que é sempre bom de fazer esse paralelo, porque são as mesmas figuras envolvidas. É o PGR, Paulo Gonet, pedindo para liberar Ibanez Rocha. E eu travo as aspas aqui do que ele colocou no pedido e está divulgado na imprensa. Esgotadas as diligências viáveis e sem outra linha investigatória idônea, a partir dos elementos de informação produzidos até o momento, os fatos relatados não revelam justa causa hábil a autorizar o prosseguimento da persecução penal contra Ibanez Rocha Barros Júnior. Fecha aspas. E essa foi a alegação do Procurador da República para pedir o arquivamento do processo. E detalhe, ela disse que é só em relação ao Ibanez, tá? O resto segue em frente. Então, aqueles 2.000 são bandidos, aqueles 2.000 são golpistas. O presidente Bolsonaro, lá da Flórida, era o comandante de tudo. A gente tem que ser muito otário para acreditar nisso. A gente sabe quem são os otários aqui na República Brasileira. Cris, o Borgo tem mais uma questão. Cris, mais uma dúvida. Ontem surgiu a informação que naquele processo do Rumble e do Trump Media Group, né? Que foi decretado sigilo, segredo de justiça, né? Porque os advogados do Rumble eles juntaram ali algumas decisões sigilosas do Alexandre de Moraes. Então eles falaram, olha, se tem sigilo nas decisões do Alexandre, então tem que manter o sigilo nos Estados Unidos. E aí houve também uma troca da juíza. Isso aí é um sinal de como será essa disputa, essa conversa do Alexandre de Moraes, que por sinal não constituiu advogado nos autos, né? Então se ele não tem advogado, que seria a AGU, se não tem advogado, ele não tem como ter ciência do que está acontecendo no processo, assim como ele faz aqui no Brasil com a advocacia, né? Isso aí é um anúncio de como será as próximas decisões do pessoal lá de cima, Cris? Eu não estou muito a par desse processo para poder tirar uma conclusão se é um anúncio de como vai seguir esse processo ou não, mas o fato dele não ter constituído advogado, na minha visão, é estratégico. É para tentar postergar, né? É que nem Janja. Lembra que Janja e Lula não recebiam um oficial de justiça? Ela estava no casamento, cheio de pompa e circunstância com Lula, e não recebia oficial de justiça, que, se não me engano, era um processo para que ela pagasse dívidas anteriores até ao relacionamento assumido com Lula, enfim. Então, todo mundo está vendo onde Janja está o tempo todo e o oficial de justiça não consegue encontrar. Para mim, isso é estratégico dele não ter advogado lá. Até a história de ter falado a AGU vai defender Alexandre de Moraes foi uma estratégia para ver se colava, né? Como nós, os que estamos de olho nos fatos, alertamos desde cedo. Peraí, a Advocacia Geral da União é para defender a União,
Alexandre de Moraes pensa que é rei do Brasil, mas ele não é a União, né? Ele não é a República Federativa do Brasil. Como assim? Com os meus impostos, eu não vou pagar advogado para o cara que está tiranizando o Brasil inteiro, né? E aí ficou nessa. Eu ainda acho que ele vai constituir advogado em algum momento, caríssimo, né? Não sei se vai dinheiro público para isso, vai ter que ser disfarçado para não gerar revolta, mas, enfim, dinheiro ele tem, né? Se quiser se defender, de fato, ele contrata uma grande banca de advocacia nos Estados Unidos e se defende. Mas o que eu queria comentar, que eu acho curioso, é em relação a como repercutiu na imprensa extremista de esquerda, vamos classificar assim, já que eles nos chamam do contrário, a história do sigilo, né? Olha, que absurdo! A gente está há anos vivendo um absurdo jurídico atrás do outro aqui no Brasil, com sigilos impostos a inúmeros processos. Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, os presos do 8 de janeiro, os perseguidos políticos, ninguém tem acesso aos autos. A Bárbara do canal Te Atualizei, há mais de 2 anos desmonetizada até hoje, não sabe sequer por quê. Não sabem nem do que são acusados, então não tem nem como se defender. E aí o pessoal agora está achando muito estranho, né, que tenha sigilo sobre a investigação envolvendo Alexandre de Moraes, nesse caso do Rumble e do Trump Media Group. É no mínimo para a gente rir, né? De vez em quando a gente precisa dar uma risada dessa hipocrisia toda da imprensa de esquerda também. E, ao mesmo tempo, a Transparência Internacional apontando o dedo para Toffoli com relação às decisões de Toffoli, né? Dizendo que o Brasil já exportou corrupção e agora exporta a impunidade. A turma também está de olho no Toffoli, viu, Cris? Esse caso foi bom você lembrar, porque quando eu falei de outros ministros investigados, não me ocorreu o nome na hora e eu estava tentando associar aos abusos de autoridade relativos ao 8 de janeiro. Mas o caso de Toffoli é emblemático também, porque agora os Estados Unidos, né, de olho nas violações de Toffoli, especificamente, em relação à anulação de processos da Lava Jato. Porque a gente precisa lembrar que a Lava Jato ela não foi uma investigação que envolveu apenas o Brasil, ela se expandiu e há investigações e condenações, inclusive de políticos, de presidente da República, em outros 11 ou 12 países. Então, a Petrobras mesmo foi condenada nos Estados Unidos porque muitos acionistas americanos se sentiram lesados pelo roubo que o PT promoveu nos cofres da Petrobras quando governava o Brasil, governos Lula e Dilma, e foram vitoriosos na ação lá. A Petrobras, eu não lembro se foi 40 bilhões, mas eu lembro que foi uma cifra assim, estratosférica. Teve que fazer um acordo lá para pagar, para indenizar todo mundo que tinha comprado ações da Petrobras nos Estados Unidos e se sentiu lesado pelo rombo do Petrolão. Então não adianta eles fingirem que aqui no Brasil não teve nada e querer apagar as evidências como eles estão fazendo ali no STF sob o comando de Toffoli, né? E aí eu acho que foi depois dessa última liberação, desse último arquivamento aí do caso do Palocci, que era mais um réu confesso, né, mais um delator, e que entregou muita coisa, entregou número de conta bancária na Suíça, que só Lula e Dilma mexiam, segundo ele, com 300 milhões de dólares depositados apenas pela Odebrecht. Então, as delações eram muito robustas, não era essa coisa vazia de Mauro Cid, que eles agora tentam empurrar para a gente goela abaixo. Eu espero também que essa investigação envolvendo o nome de Toffoli nos Estados Unidos vá adiante e de forma bem célere. Cristina Greme conosco. Cris, obrigado de novo por estar ao vivo por aqui. É sempre uma honra, viu? Eu é que agradeço sempre. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo ver a jornalista Cristina Greme falar. Ela fala com uma sabedoria, com tanto detalhes, de uma forma que a gente entende, né? Ela fala muito bem e traz toda a verdade, bate de frente com o sistema. E é isso que tem deixado eles furiosos. E vocês viram, né? Popularidade de Lula já era, não tem mais como reverter, mas ele ainda quer alcançar o centrão. Mas até mesmo aqueles que estavam apoiando Lula agora estão largando a sua mão. E agora, olhem essa decisão, mais uma de Alexandre de Moraes. Moraes vota para manter a Rumble suspenso no Brasil. Ele está batendo de frente mesmo com Donald Trump. Primeira turma da corte analisa se manterá a decisão monocrática do relator. Vale lembrar que a primeira turma da corte, o presidente é o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, a gente já sabe qual é a decisão. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou nesta sexta-feira para manter a plataforma Vídeos Rumble suspensa no Brasil. Os ministros da primeira turma do STF vão definir no plenário virtual se confirma a decisão monocrática de Alexandre de Moraes, que tirou a rede social do ar em todo o território nacional. A votação vai até o dia 14 de março. Como relator, Moraes abriu os votos, o ministro manteve posicionamento e reiterou argumentos que havia apresentado na decisão que suspendeu a Rumble. Então, ele mesmo suspende e ele mesmo dá liminar, tá?
É o que está acontecendo no nosso Brasil. O bloqueio decretado por Moraes é por tempo indeterminado, até a indicação de um representante legal para responder pela empresa no Brasil e o pagamento de multas. O STF já definiu que plataformas estrangeiras precisam constituir representantes no país. Aspas. Voto no sentido de referendar a decisão no tocante à suspensão imediata, completa e integral do funcionamento da Rumble Índice em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos, inclusive no pagamento das multas, sejam cumpridas e seja indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser indicado também seu responsável administrativo. Defendeu o ministro? Olha quem compõe essa turma. Flávio Dino, Fux, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. É melhor nem comentar, né? Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. Também gostaria que você compartilhasse muito esse vídeo para nos ajudar, gente, porque o que está acontecendo? Para a gente trazer conteúdos de direita e bater de frente com toda essa esquerda, mostrando a verdade para vocês nua e crua, os nossos alcances estão bem menor. E nós temos custos bem altos com funcionários, com capas, edição, para melhor atender vocês. Então, nós gostaríamos de pedir a sua ajuda, qualquer valor. E quem não puder, peço que você faça uma oração para nós nesse momento que estamos precisando muito. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Deixe aqui também o seu nome, seu comentário, que ele é muito importante para nós. Deixe também de qual cidade vocês estão falando, para mim poder te conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a cada um de vocês, que Deus possa abençoar vocês 1000 vezes mais. Até um próximo react.